O Corinthians acabou de entrar numa situação que pode explodir nos próximos dias. Porque enquanto parte da torcida ainda acredita na permanência do Memphis, nos bastidores o clube já discute um cenário completamente diferente. E o pior, o salário pode cair, mas isso talvez não seja suficiente. Além disso, o Corinthians definiu quanto quer para vender Yuri Alberto, e o valor assustou até gente de dentro do clube. Sem contar a pressão absurda para ter André no clássico contra o São Paulo. Hoje o clima no Parque São Jorge é de tensão. E algumas decisões podem mudar completamente o resto da temporada do Corinthians. Porque o problema não é só técnico, é financeiro, é político, e agora virou também pressão da torcida. Fica até o final porque tem detalhe dos bastidores que explica por que a situação do Memphis ficou muito mais complicada do que parece. O Corinthians vive dias decisivos. Enquanto o time tenta responder dentro de campo, fora dele a crise continua crescendo. E tudo começa justamente com Memphis Depay. A declaração de Marcelo Paes movimentou os bastidores do clube. Porque quando ele fala que Memphis entendeu que precisa baixar o salário, isso muda completamente o cenário. Só que existe uma diferença enorme entre entender e o Corinthians realmente aceitar continuar com ele. E é aí que começa o problema. Porque internamente o clube já trabalha com uma linha muito clara. O Corinthians não quer mais assumir salário milionário sozinho, mesmo com Memphis sendo a principal estrela do elenco. E segundo pessoas ligadas ao clube, o entendimento hoje é simples. O custo ficou pesado demais. Principalmente porque além do salário, ainda existe dívida pendente. Ou seja, o Corinthians olha para o pacote inteiro. Não é só futebol, é dinheiro, muito dinheiro. E isso explica por que a situação esfriou tanto nos bastidores. Agora presta atenção nesse detalhe. Existe uma informação circulando dentro do CT. Caso Memphis aceite reduzir, o valor cairia de 6 milhões para 4 milhões mensais. Só que aqui vem a primeira bomba. Nem assim existe garantia de renovação. Porque o Corinthians entende que 4 milhões ainda é um valor altíssimo, principalmente para um clube que vive pressão financeira diária. E pior, o clube não quer assumir mais riscos. A diretoria teme renovar um contrato gigantesco e depois ter outro problema financeiro impossível de controlar. Esse é o medo interno hoje. E sinceramente, faz sentido, porque o Corinthians já vive uma pressão absurda nas contas. Qualquer erro agora pode explodir mais pra frente. Só que ao mesmo tempo, a torcida olha para o Memphis como um dos poucos jogadores capazes de decidir jogo grande. E aí nasce o conflito. Financeiramente pesa, tecnicamente faz falta. Esse é o dilema. E tem outro detalhe que irritou muita gente no Parque São Jorge. A entrevista de Marcelo Paes foi vista internamente como uma pressão pública. Porque quando ele fala que Memphis aceitou baixar salário, automaticamente a torcida joga a responsabilidade no Corinthians. O torcedor pensa, se o cara quer ficar, por que o clube não renova? Só que internamente o pensamento é outro. O clube acredita que não pode mais entrar em contratos que comprometam ainda mais a saúde financeira. E isso criou um clima pesado, muito pesado, porque agora qualquer decisão vira desgaste. Se renovar, tem pressão financeira. Se não renovar, tem pressão da torcida. E esse problema está longe de acabar. Porque existe um detalhe que ainda pouca gente percebeu. O Corinthians talvez já esteja preparando o cenário para uma saída. Mas calma, porque enquanto a novela Memphis pega fogo, outra situação explodiu nos bastidores. Yuri Alberto. E o Corinthians definiu um valor considerado extremamente alto para liberar o atacante. Segundo informações de bastidores, o clube quer 20 milhões de euros apenas pela parte que pertence ao Corinthians. Só pela parte do clube. E isso muda completamente o cenário de mercado. Porque se juntar a parte dos outros envolvidos, uma venda poderia bater números gigantescos. E aí vem a pergunta, quem vai pagar isso? Esse é o ponto. Porque o Corinthians bateu o pé. Internamente o discurso é, não vende barato. E sinceramente, isso mostra duas coisas. Primeiro, o clube sabe que Yuri continua valorizado. Segundo, o Corinthians não quer perder mais um jogador importante sem retorno gigante. Só que existe um risco enorme nisso. Quanto maior o valor, menor o número de interessados. E o mercado europeu não costuma entrar em qualquer negociação desesperadamente, principalmente por jogadores vindos do futebol brasileiro. Então o Corinthians joga duro, mas também corre risco de acabar sem proposta. E aí a pressão aumenta ainda mais. Porque se Yuri fica, o clube continua dependendo dele. Se Yuri sai, o Corinthians perde sua principal referência ofensiva. Olha o tamanho do problema. E enquanto tudo isso acontece, o Corinthians ainda tenta resolver outra guerra. André. O clube entrou com recurso para tentar liberar o jogador no clássico contra o São Paulo. E isso mostra claramente o tamanho da preocupação da comissão técnica, porque a ausência dele foi sentida.
Muito, principalmente fisicamente no meio-campo. O Corinthians perdeu intensidade, perdeu combate, perdeu proteção, e agora tenta correr contra o tempo para ter o jogador disponível. Só que existe um detalhe importante: o ambiente já é de pressão antes mesmo do clássico. Porque se o recurso não for aceito, a tensão aumenta ainda mais. E dependendo do resultado contra o São Paulo, a cobrança explode. E sabe o pior? Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Memphis indefinido, Yuri valorizado, pressão financeira, problema no STJD, clássico decisivo, cobrança da torcida. É crise acumulada. E quando o Corinthians entra nesse tipo de cenário, qualquer derrota vira caos. Agora eu vou falar uma coisa que talvez muita gente não queira ouvir. O Corinthians chegou num ponto onde precisa decidir qual caminho seguir. Porque não dá mais para tentar resolver tudo só no impacto. O clube precisa escolher: quer aliviar as contas ou continuar apostando em estrelas caras tentando resultado imediato. Porque as duas coisas juntas estão ficando cada vez mais difíceis. E o caso Memphis mostra exatamente isso. Ninguém discute qualidade. Ninguém discute importância técnica. Mas o Corinthians hoje vive um cenário onde até jogador decisivo entra em discussão financeira pesada. E isso mostra o tamanho da crise interna. Só que ao mesmo tempo, se perder Memphis e depois vender Yuri, quem segura a responsabilidade ofensiva? Essa é a pergunta que assusta. Porque aí o Corinthians precisaria reconstruir praticamente todo o setor ofensivo. E reconstruir em crise financeira é muito mais complicado. Então percebe como tudo se conecta? Não é só uma renovação, não é só uma venda, é o futuro do elenco. E dependendo das decisões dos próximos meses, o Corinthians pode melhorar ou entrar numa crise ainda maior. Agora tem um detalhe final que pouca gente percebeu. O clube já entende que a pressão da torcida vai aumentar muito se os resultados não vierem rápido. Porque enquanto existem discussões milionárias nos bastidores, o torcedor quer vitória dentro de campo. E quando o time não responde, todo o resto explode junto. Foi assim outras vezes. E pode acontecer de novo. Por isso os próximos jogos são tão perigosos. Porque uma derrota no clássico, uma eliminação ou uma nova crise financeira podem transformar completamente o ambiente. E sinceramente, o Corinthians hoje parece caminhar numa linha muito perigosa. Uma linha onde qualquer erro pode virar uma avalanche. Na minha opinião, o Corinthians acertou em não agir pela emoção. O clube precisa pensar financeiramente, mas também acho perigoso desmontar um elenco sem ter reposição forte garantida. Porque o futebol pune planejamento ruim, e a torcida do Corinthians já cansou de promessas vazias. Agora quero saber de você. Você renovaria com o Memphis mesmo pagando alto? Você venderia Yuri Alberto por esse valor? E André faz tanta falta assim pro clássico? Comenta aqui embaixo porque eu quero ler a opinião da Fiel. E se você gosta de conteúdo direto ao ponto, sem enrolação e com bastidores fortes do Corinthians, se inscreve agora no canal. Porque aqui a informação chega com contexto, sem teatro, sem passada de pano. É Corinthians de verdade.